Saudações a todos, todas e todes, eu sou Fausto Ramos e este é mais um episódio do Jornada Mágica, o espaço onde a gente vem falar sobre os percalços da vida mágica espiritual. E no episódio de hoje, que é um episódio muito especial para mim, com essa gravação fantástica que eu fiz com Samuel Souza de Paula, e que inclusive durante a gravação vocês vão entender porque eu faço muita questão de falar o nome dele como o nome inteiro, completo, e o quanto que ele traz um relato de uma história muito profunda, muito interessante sobre como ele se encontrou com a vivência da espiritualidade, sobre o despertar espiritual que ele teve ao longo da fase da infância e da adolescência e mais tarde também no desenvolvimento da vida adulta dele, o encontro e a entrega para a vivência com o xamanismo. Portanto, sem mais delongas, eu deixo vocês com o início da nossa conversa. E eu recomendo também para as pessoas que querem aprender a se desenvolver na experiência mágica espiritual. Quem tiver interesse em aprender comigo, procure pela Escola Caosofia, cujo link está aqui embaixo na descrição, junto também com o link das redes sociais do nosso convidado. Até por acaso. Era entardecer, entrou as brumas, porque era aberto o salão, a minha sala era aberta e você tinha visão para a natureza, porque tem muitas salas, são várias, são vários espaços. E aí entrou aquela bruma, todo mundo ficou mágico, aí eu parei, vamos fazer uma canção, cantei uma canção, fiz uma outra dança e trouxe mais um conteúdo ligado às brumas. Ficou bem místico, vamos chamar assim. Mas foi muito legal mesmo, porque lá a gente foi uma das poucas vezes em Paranapiacaba que foi a primeira minha, e que entrou as brumas assim, dentro da sala. Imagina. Dentro da sala, caramba. Dentro da sala. Eu gosto de Paranapiacaba porque aleatoriamente a neblina se abre, se fecha. Na primeira vez que eu fui, tinham partes da cidade que eu não tinha visto, até que do nada eu estava sentado em algum lugar almoçando, tipo, eu olhei para o lado, vi se abrindo e vi o topo de uma igreja que eu não tinha visto do outro lado da cidade. Eu acho um lugar assim, que dá essa atmosfera mística, encantada, muito bacana, muito maneiro. E para quem já está começando a ver esse início de diálogo meu com Samuel Souza, eu convido o meu querido, meu camarada do canal Consciência Próspera para se apresentar para as pessoas do espaço da Escola Caosofia e para mais uma gravação do podcast Jornada Mágica. Se apresente para a galera, Samuel. Beleza, Fausto, super, assim, contente por estar aqui nessa jornada mágica, nesse seu podcast que você fez esse convite. A gente estava relembrando um pouco antes de começar também que você esteve no Consciência Próspera 2021, acredito, alguma coisa assim, há 4 anos atrás, né? E eu chamo Samuel Souza de Paula, e às vezes as pessoas falam assim, por que diabos você sempre fala para falar Samuel Souza de Paula, não só Samuel Souza ou Samuel de Paula? Tem história aí. Se quisermos, a gente pode até falar sobre essa história também, do porquê que eu utilizo Samuel Souza de Paula hoje. Porque tem pessoas que me conhecem por por um nome Samuel S. Silva. Durante muitos anos assinei textos com esse nome, Samuel S. Silva. E tem histórias ligadas a esse nome. Então, eu sou Samuel Souza de Paula, pesquisador, sou professor e praticante xamânico, de espiritualidade xamânica estamos em 2025? Há mais de 25 anos. Há mais de 25 anos já sou praticante desses caminhos xamânicos, dessa espiritualidade xamânica, e idealizador também do Xamãs Connect, que foi um evento que, inclusive, nesse ano de 2025, comemora-se 10 anos do Xamãs Connect, que é o primeiro Congresso Internacional de Xamanismo que a gente realizou lá em 2015. Mais de 180 condutores xamânicos, né? E a minha caminhada, ela se baseia em uma profunda busca assim, pela integração entre corpo, mente, espírito, as emoções também sendo algo importante nessa caminhada. E eu venho me dedicando aí a um tanto de décadas, algumas poucas décadas por enquanto, ao estudo do comportamento humano, voltado à espiritualidade, voltado ao autoconhecimento. E atualmente, como o Fausto comentou, né, apresentador do programa de entrevistas Consciência Próspera, que é um espaço dedicado a compartilhar ideias, vivências e também ferramentas para o despertar interior. E sou espiritualista, me considero um espiritualista, um pesquisador e um busco também unir as técnicas ancestrais e modernas para promover um crescimento pessoal, para promover uma transformação
E aí tem diversas cerimônias, da qual eu sou líder de cerimônia, onde compartilho muitas coisas interessantes. E nesse ano, 2025, vai sair o nosso quarto livro. O terceiro, vocês estão vendo aqui é o terceiro, que é o Práticas Xamânicas, e esse ano, final do ano, sai o quarto livro também, esse em coautoria, né? O do final do ano é em coautoria. E minha jornada, ela tende a ser uma jornada de início cedo, ainda na infância, assim, de conexões espirituais. Mas, como diz o jargão, né, nem sempre foi na pegada xamânica, né? Teve outros caminhos e outros trajetos. Como eu falei, o meu caminho xamânico foi do ano 2000. Ano 2000, condutor xamânico especificamente foi 2000, oficialmente falando. Né? Oficialmente, a partir do ano 2000, então são 25 anos. Mas eu tive outras trajetórias, outros caminhos que eu percorri antes de chegar nesse caminho que as pessoas normalmente me convidam para falar, que é esses caminhos xamânicos, né? Que aprecio, gosto, me sinto à vontade, totalmente à vontade. Para mim, ele é uma espiritualidade natural. Então, é bom estar aqui para compartilhar um pouco disso, né? Dessa espiritualidade natural que esse caminho possibilita. Fabuloso. E eu vou pedir para você me comentar um pouco mais, então, sobre o que foi essa jornada anterior à jornada do xamanismo, como que você se conduziu para essa experiência de se interessar pelo desenvolvimento da consciência, pelo despertar espiritual, por tudo aquilo que a gente sabe que tem muito mais significado na vivência do que só na palavra. Como que você chegou no lugar? Como que você chegou no ponto de estar hoje tendo 25 anos de experiência xamânica, conversando e discutindo esse assunto comigo? Olha, vou começar então, já que é uma jornada tanto longa, espero que não seja entediante. Mas eu já sei que o Fácil vai fazer perguntas assim para não ficar tão... boa parte das pessoas que começam e têm experiências espirituais tendem a se sintonizar na infância, outros não, outros vão despertar em termos de crise, de conexões mais tardia, em termos de idade. E a minha experiência foi, sim, na parte da infância. Contextualizando, residente da periferia de São Paulo durante quase toda a minha vida, toda a minha existência como Samuel Souza de Paula. Aos 7 anos de idade, já tenho lembranças retrocognitivas, experiências de outras vidas muito loucas. Para mim não foi algo gratificante. Para outras pessoas falam assim, nossa, que legal, eu quero ter uma experiência de lembrar de uma vida passada, eu quero lembrar o que eu fui em outra. Para mim foi um incômodo lembrar de uma vida passada em 7 anos de idade. Um entrave e um grande desafio. É tanto que eu fiquei com bode, eu fiquei com a ojeriza, sabe? Não queria saber de tema ligado à reencarnação, vidas passadas. Quando eu vi aqueles livros que foram publicados depois pelo Brian Weiss, não quero essas coisas. Por quê? Porque dos 7 anos até os 14 anos de idade, eu me comparava com a vida outra. E eu me sentia o cocô do cavalo do bandido, sabe essas paradas assim? O da mosca. Essas paradas. Eu me sentia muito... pelo cocô do cavalo do bandido. Amor, exatamente isso, né? Que eu sentia ali dessa conexão. Por quê? Eu via a vida aqui, no cotidiano, no dia a dia, e tinha que ir para a escola. E aí eu ficava pensando, eu tenho que ir para a escola de novo? Fazer essas coisas tudo de novo? Fazer por isso de novo? Sou pequeno de novo? Aí uma outra coisa que vira até piada. Nessa vida passada que eu me lembrei, com 7 anos de idade, eu tinha cabelo. Com 7 anos, eu tinha um cabelo que ia ficar igual o seu, assim. Hoje eu não tenho. E eu tinha um tique, você acredita que eu fiquei semanas com um tique da vida passada? Eu não tinha, meu cabelo é duro, não é liso. Na vida passada era liso. E aí eu voltei com um tique de ficar passando a mão no cabelo como se tivesse o cabelo da vida passada. Sim. Com 7 anos de idade, durante a semana.
Até que me chamaram a atenção lá na escola, tá louco? Não tem cabeça, passando a mão assim? Passando a mão. Era, porque eu tinha um tique nessa outra vida, que eu tinha cabelo topete e passava a mão assim nessa conexão. O que eu fazia, então? Por que eu falei que é um incômodo? Foi algo que me deixou assim de desafio para aquele momento. Eu me comparava. Aí, como eu me comparava, eu não queria mais ir para a escola. Depois da experiência, eu não queria mais ir para a escola. Eu vou ser sincero, eu pessoalmente penso muitas vezes, cara, se eu tivesse opção, assim, a gente pensa, né, quando a gente tá vivo, ai, se eu tivesse opção de não reencarnar, eu não reencarnava. Cara, o que foi minha adolescência? Não quero passar por adolescência de novo, não. Que período horrível da minha vida, cara. Que loucura foi aquela. Então eu entendo o seu sentimento de 7 a 14 anos, falando, pô, eu aqui de novo? Não, e até na adolescência, para mim, foi mais gratificante do que na infância. Porque dos 7 aos 14 foi mais difícil para mim. Por quê? Eu não me compreendia e não era compreendido e não era acolhido. Mãe evangélica, protestante. Eu com as ideias fora da caixa. Acordar às 3 da manhã, pegar uma vela, acender a vela debaixo da mesa. Com a mãe protestante. Uhum. Só deu perrengue. Por quê que só deu isso? Meu pai tinha outro tipo de fé. A fé do meu pai era uma fé assim, na bebida mágica. Até hoje ele tem essa fé. E o nome dessa santa conexão espiritual do meu pai chama-se boteco. Então, minha mãe é evangélica protestante e meu pai alcoólatra e vivendo na periferia de São Paulo. E eu com as ideias malucas e os insights malucos de criança dos 7 até os 14, pensando que entendia das coisas e me comparando com a vida passada. É totalmente um enredo para dar ruim. É totalmente certo para dar ruim esse enredo, porque foi muitos embates familiares. E por parte de mãe, muitos dos meus parentes, tios e primos se tornaram pastores e autores de livros, inclusive nessa área. Tanto que quando depois surgiu aquela rede social, Facebook, eles nem queriam me seguir, porque eu falava sobre as coisas do Daimon. E eu lembro de situações de tentar, na infância, de colegas dos meus parentes, dos meus familiares, tentar tirar o demônio do meu corpo, porque eu estava com um demônio no corpo, né? Então tinha muito disso. E eu tinha muitas experiências e lembranças fora do corpo, que só foi entender isso depois, tá? Para mim eram sonhos. E aí eu contava esses sonhos para as pessoas, e aí vem aquele olhar, bicho, esse cara tá viajando, esse cara... Aí eu fui parar também em profissionais para tentar cuidar da cabeça dessa pessoa. E depois eu tive uma fase de que eu resolvi não falar mais. Não falar mais, porque toda vez que eu falava, dava briga. E aí eu fiquei me desacreditando no decorrer dos 7 até os 14 e me afastava das pessoas. Me tornei a pessoa a mais tímida que você pode conhecer no mundo. Foi nessa fase, dos 7 até os 14 anos de idade. E eu acreditava nisso, piamente, que eu não conseguia falar com ninguém. Recluso, me considerava um patinho feio, na escola também. Eu só aparecia para fazer as provas e eu estourava todas as fotos possíveis para não ficar na escola. Mas eu adorava outra coisa. O que você tem aí atrás é a biblioteca, eu também aqui atrás tem a biblioteca. Eu sempre adorei livros. Se eu fosse falar aquela fala, eu poderia estar fazendo isso, aquilo, outro, mas os livros me salvou, sabe? Sim. Mas de verdade foi os livros, cara. Os livros foram uma porta para mim. Oi? Eu tive a experiência de quando eu era criança, eu também sofri muito bullying na escola. Principalmente quando eu mudei de uma escola que era muito mais familiar, pequena, para uma escola imensa. E aí eu não estava acostumado com a maldade das outras crianças. Então eu sofri muito bullying. E o jeito que eu encontrei de me proteger, em algum sentido, desde os meus 9 anos, foi ir para onde os bullies não iam, que era na biblioteca da escola. Eu vejo essa afinidade também na minha história de eu ter encontrado nos livros um refúgio, já que ninguém no meu mundo ali me entendia, me aceitava, eu vou para ter uma experiência com conversar com alguém diferente, que é algo que a gente faz com os livros. Uhum. Eu levei isso aí, inclusive, depois para terapias e tudo mais, né? Porque por algumas linhas terapêuticas isso é uma fuga. Não, na verdade era uma fuga sim, porque eu não queria ficar naquele ambiente, mas para mim foi uma fuga que foi uma das mais
harmoniosas e saudáveis para mim, como pessoa. Para mim foi ótimo, porque eu me recolhia nos livros, os livros eu interagia com aquilo que era mais aceito, aquilo que para mim ressoava como sendo algo interessante. E minha outra fuga também, já que eu falei de terapias, é outra coisa que eu recomendo para as pessoas que trabalham com espiritualidade: faça terapias. Por favor. Porque para cuidar de todos os aspectos, né? Depois eu me tornei terapeuta e outras conexões. Outra fuga também, que eu fazia desde essa época de 7 aos 14 anos de idade. Eu morava na periferia, mas a gente encheu a laje. E aí encheu a laje, só que aí, como tinha vazamento, e também tinha temperatura no verão em São Paulo, era bem quente, eles colocaram, os meus pais instalaram, depois de um tempo, a telha assim, ó. Tem a laje de concreto, depois a telha assim. E aí o que eu fazia? Subia em cima do telhado, era periferia. Então, e naquela época eu conseguia ver as estrelas, para mim ver as estrelas. E deitava, ficava em cima do telhado, vendo as estrelas. E, Fausto, eu falava com as estrelas, e as estrelas respondiam. Bem essas conexões assim comigo. Era outra fuga, porque o que acontecia embaixo em casa? Meus pais estavam brigando. Porque meu pai chegava do boteco, as conexões tinham esses desafios, assim. Então era uma fuga também, mas para mim foi uma fuga saudável. E aí eles respondiam, as estrelas respondiam, e tinha também essas conexões mais espirituais, assim, desses espíritos que interagiam. Só fui entender isso tentei fugir de casa. Fugi 3 vezes. Fugi 3 vezes de casa. Na terceira eu fui ameaçado porque as polícias iam atrás de mim, colocaram medo. Nessa terceira eu tinha 12 anos. A polícia vão atrás de você, E mostrou também, porque tinha minha foto de procura, sabe? Mas procurei porque estava desaparecido. Sim. Desaparecido, porque eu fugir de casa. Fugi de casa 3 vezes, porque eu era inconformado com o mundo que eu vivia. Não recomendo para ninguém, eu tenho filhos, espero que eles não façam isso. A gente torce, né? A gente nunca imagina o que se passa na cabeça de uma criança assim, pelo menos a gente tem possibilidade de entender e perguntar, mas pode ser que, não sei. Mas para mim me passava uma revolta. Eu era um revoltado, calado e revoltado. Mas na minha tem uma infância. coisa interessante nessa história que eu também vejo em comum com muitas histórias de pessoas que acabam mergulhando muito a fundo na experiência, na jornada espiritual, mágica, xamânica, que é esse sentimento muito cedo na vida de inadequação. Esse sentimento de que, cara, parece que eu não sou desse mundo. Eu também, quando era criança, teve fases que eu falei assim, cara, acho que eu não sou da minha família, eu sou adotado, não tem condição, não combina com essas pessoas que estão aqui ao meu redor. Eu acho que eu sou de outro planeta, nada explica o fato de que eu me sinto tão distante, tão desconectado desse mundo como eu estou vendo ao meu redor. E esse sentimento, né, de inadequação leva a gente para uma sede de conhecimento, de questionamento muito profundo, que quando a gente continua nessa jornada, muitos de nós acabam chegando nesse lado místico, espiritual, encantado da vida. Isso consoa contigo? Até então, para mim, essa ideia era uma loucura. E eu acreditava que as pessoas falavam que eu era louco, então é uma loucura em termos disso, né? E passei muitas situações difíceis morando na rua, porque eu fugi e fui morar na rua. Então, puxa vida, é um ambiente desafiante. É tanto que eu eu ficava acordado durante a noite e dormia durante o dia, por conta dos desafios que é esse período, assim, desafiante. Quando eu vejo uma pessoa, ou quando interajo com alguém, eu sei como é que é por conta dessa minha fuga quando criança. Eu fiquei semanas, né, morando, e depois mais 2 vezes, assim. Eu fico pensando nisso. O que eu tinha na ideia, na cabeça naquele momento? Eu sei que era uma revolta, porque essa inadequação me pegou muito forte em relação a mim mesmo, né? E depois dos 12 anos, aí eu passei a falar, não, tá bom. Mas olha só o que eu falei com 12 anos de idade. Tá bom, mas quando eu tiver 18 anos, eu vou sair de casa. Eu acordei. E eu acabei saindo mesmo com 18 anos de casa. Outra coisa que você falou também, que tem a ver com a minha história, dessa inadequação em relação aos pais, que eu não reconhecia ele como sendo dos meus pais. Eu não reconhecia minha mãe como minha mãe.
Eu não reconhecia meu pai como meu pai. Para mim, eles não eram esses seres que eram meus pais. E teve época nessa minha infância que eu falei e pronto, né? Só para apanhar, né? Porque quem paga suas contas. E outras conexões assim, né? Porque eu tinha outra lembrança de uma outra conexão. E também era a não aceitação de ter pais assim. Eu só fui aceitar os pais como pais muito tempo depois. Mas de verdade, gente que está nos acompanhando assim, ó, no decorrer da vida eu vou entender, pode ser que para alguns seja uma pura viagem, mas eu vou entender pela minha experiência na minha jornada. E lembranças. Não é só uma experiência da minha jornada e lembranças. Eu lembrei antes de reencarnar aqui. E eu escolhi os pais. Então, eu reclamava à toa ali, porque foi eu que tinha escolhido. Eu tinha escolhido os pais, eu lembro deles, antes de eles terem um relacionamento juntos. Eu lembro de ter escolhido vir com esses pais, e eu lembro de ter escolhido passar situações difíceis por toda a minha a infância e adolescência na periferia de São Paulo. Então, eu lembro tudo disso, mas lembrei depois, tá? Eu estou falando de lembranças depois dos 30. Depois dos 30. Falando isso para alquimia, né? Se é criança até os 28. Acho que foi 32, mais ou menos assim, que eu lembrei de que eu tinha já combinado de encarnar com eles, nessa encarnação aqui com essas pessoas. Bom, já viu também que eu já tinha uma ideia já desde a infância, mais reencarnacionista, mesmo não tendo contato ainda, especificamente com uma doutrina espírita, um conhecimento espírita. Meu apelido na escola, que eu também não gostava nada, fui gostar depois. Sabe qual que era? Mestre dos Magos. Mestre dos Magos. Eu não gostava nada disso. Era do desenho Caverna do Dragão. Por quê? Porque ele aparecia lá, era assim que eu fazia na escola, lembra? Eu aparecia lá, falava alguma coisa e deixava a pessoa pensando e sumia. Era esse o meu diálogo. E tímido da peça, era tímido total. Foi por isso, não foi porque eu era mestre. Não foi porque eu era um grande mago, alguma coisa assim. Não, é porque eu aparecia, falava um negócio e ninguém mais via o Samuel. Por isso que veio esse apelido lá na escola. Era o apelido que eu ganhei lá. Mas eu não gostava, porque era pejorativo em termos de conexão. Mas era a minha inadequação também de interatividade social com aquelas pessoas, com os amigos. Eu nunca fui de ter amigos, amizades em um círculo assim de conexão, né? Mas eu tive um que queria fugir comigo na segunda vez. Olha. Ele fugiu, filha da mãe, Robson. Falei o nome dele até, ó. Caramba. Vai que ele tá acompanhando aí. Fugiu, mas ele só aguentou uma noite. Ele fugiu uma noite, no dia seguinte ele voltou para casa e eu voltei para as ruas. Também nessa síndrome de patinho feio, de síndrome de estrangeiro e inadequação, né? De que você está no lugar e parece que você não é dali, sabe? E quer uma outra vida para você. Sim. E para onde você foi quando você saiu da casa dos seus pais com 18 anos? Um dos lugares que eu fiquei morando ali foi no Lago 13 de Maio, Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Porque eu morava lá naquela região mais para o fundo, depois do Capão Redondo, e vai mais. Pega em Bobiri e vai lá para o fundo. Por quê? Porque para mim era familiar. E sabe o que tinha lá no Lago 13 de Maio também? Biblioteca. A biblioteca que eu mais gostava estava lá na João Dias, que chamava-se Biblioteca Robert Kennedy. E eu lembro que eu adotei, mudou de nome agora, eu fui lá, passei com a minha companheira, com meus filhos, para mostrar uma biblioteca onde eu gostava, eu levei o meu primeiro, o mais novo, na pandemia. Na verdade, eu levei na pandemia para mostrar como é que é. Porque eu passei de carro, a gente não entrou. Onde é que era o local. E hoje ela mudou de nome, agora é o nome brasileiro, porque era Robert Kennedy, na época, na minha infância. Agora eu não lembro qual é o nome, não vou lembrar agora. Mas era uma biblioteca que eu gostava. E aí, próximo dessa biblioteca, tinha uma seringueira. Para mim não ser incomodado, passar os perrengues de abuso e de ataque nas ruas, eu dormia durante o dia em cima da seringueira. Eu dormia na árvore. Eu dormia na árvore. E aí à noite eu ficava acordado. Era o que eu fazia
uma das minhas fugas. Depois, na segunda, fui para a zona Zona Norte, né, de São Paulo. Naquela região de São Paulo, fui lá para o outro lado. Por quê? Porque fui incomodado por pessoas que também moravam na rua, entendeu? E aí eu fui meio que expulso, e aí eu tive que ir para outro lugar, então fui para outros lugares. Então eu indo para os lugares onde eu achava que era mais viável. Mas o primeiro foi para lá, para Lago Tezinho de Maio. Olha, não recomendo para ninguém, viu? É uma coisa muito chata e muito difícil, assim. Para mim, eu vejo que foi um desafio. E sabe o que eu vi depois dessa experiência? Caramba, meu, eu tinha um poder de decisão forte, porque eu enfrentei os meus pais, que eram as pessoas que mais me amavam, independente da forma como me criasse, ou coisa assim, para seguir uma vida sozinho na rua, sabe? Hoje eu vejo isso, que é como eu dei trabalho também para os meus pais, como eu fui uma pessoa que dei trabalho para os meus pais, né? Porque eles davam tudo ali, o melhor que eles tinham ali, e eu dava trabalho nesse sentido de, puxa vida, uma vontade ferrenha de querer sair de casa, onde tinham que comer, onde tinham de dormir, onde tinham frio, cara, em São Paulo, em época de inverno, terrível. Então eu larguei tudo isso para ir para morar nas ruas, mas por conta disso, de não ter uma aceitação. Isso aí foi levantado posteriormente nas minhas terapias, não ter aceitação dessas ideias meio malucas. E aí minha reviravolta, dos 12 eu não fugi mais. Minha reviravolta foi com os 14 anos de idade, porque até então eu achava que era coisa da minha cabeça e loucura. Eu encontrava seres fora do corpo, nos sonhos, e aí com 14 anos de idade, eu estou lá na biblioteca Robert Kennedy, essa mesma, que eu já tinha visto em 2 experiências lá, das 3 que eu fugi, que eu interagi ali naquela região. Que era a biblioteca que eu gostava, porque eu fiz a minha mãe assinar o termo para poder pegar livro emprestado lá e pegar 2 exemplares para ficar 15 dias com ele para me ler. Sempre gostei de ler, mergulhava nos livros, né? De conexão exclusiva. Estou lá nessa biblioteca, 14 anos de idade, já estou com a minha carteirinha assinada com o termo dos meus pais e tudo mais, para poder pegar o livro. Estou na sessão de esoterismo. Opa! E na sessão de esoterismo me cai um livro. Cai o livro. O livro cai na minha frente, Fausto. E eu começo a chorar. Venho as lágrimas assim, incontrolável quase. Por quê? Porque a capa do livro que caiu na minha frente foi empurrado. Foi empurrado aquele livro, porque foi na minha frente. E caiu assim, com a capa virada para cima. A capa do livro era o espírito que eu encontrava nos meus sonhos dos 7 até os 14 anos de idade. Chorei ali naquela... Ninguém entendia nada porque eu estava chorando. Eu falei, caramba! E eu peguei o livro, deixa eu pegar aqui. Peguei o livro, fiquei aqui olhando o livro e chorava. Por quê? Porque com 14 anos com esse livro, eu falei, se eu sou louco, se tudo isso que eu vivi aí dos 7 aos 14 anos de idade é loucura ou coisa do demônio, deve ter muita gente endemoniada e louco também, ou pelo menos uma pessoa que escreveu o livro. O cara colocou pictografia que tinha na capa do livro. É uma pintura mediúnica. E desenhou perfeitinho como eu via esse espírito nos meus sonhos. Por isso que eu chorei. Chorei, mas chorei assim de... Cara, eu acho que foi uma catarse ali nos 14 anos de idade, na biblioteca. Eu lembro que uma pessoa passava no outro corredor, eu me vinha chorando, um adolescente, né, 14 anos de idade, deve ter perdido a namorada, alguma coisa, né, desimaginado. Eu magrinho, sempre fui magrinho, né, nossa, mas eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar de chorar. Segurando o livro segurando o livro na mão e chorando, assim, de emoção, porque era um livro mediúnico. A pictografia era de um espírito. E o livro é um espírito que tinha passado a mensagem para aquele médium. Caramba. Então, eu tô de curiosidade agora para ver a capa aí e saber qual é o livro. O autor chama-se, o médium, chama-se Ercílio Mais. Esse daqui não é da biblioteca, eu comprei depois. Mas foi exatamente esse livro aqui, ó.
Elucidações do Além. Ramatiz, Espírito Ramatiz. E eu me identifiquei muito, porque foi uma experiência dos 7 até os 14 anos de idade. Eu encontrava esse espírito do jeitinho como estava descrito aqui na capa do livro. Esse aqui eu comprei muito tempo depois, porque eu também, muito tempo, não tinha dinheiro para comprar livros e ter uma biblioteca. Continuei ainda pegando livro emprestado por lá. Mas foi muito marcante. E esse livro foi um marco também. Por que foi um marco? Com esse livro aqui, tem uma nota de rodapé onde indica um outro livro. Sabe qual é o livro que ele indica? Ele indica vários. Boa parte dos livros indicados lá é da linha mais espírita, mas ele indica o livro Autobiografia de um Yogi do Paramahansa Yogananda. Nossa! Que eu vou ler com 14 anos de idade também. Esse daqui eu demorava 2 horas para mim ir da biblioteca até em casa. Eu li quase que o livro inteirinho no ônibus. No ônibus. Sim. De tão impactado que estava. E é um livro de pergunta e resposta. As pessoas perguntavam e o espírito respondia, entendeu? Era um livro assim, é fácil de ler, assim, a leitura. E aí depois eu mergulhei em seguida, com 14 anos de idade, no Autobiografia de Yogi. Para mim foi outro livro marco. Esse daqui, porque eu já não me considerava mais louco, porque tinha gente louca também. Fui procurar uma casa espírita, por conta desse impacto. E na mesma semana eu li também o Autobiografia de Yogi, acho que está aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Tá bom. Essa aqui é a nova versão. Mas na época que eu li ele, era da Biblioteca Robert Kennedy. E ele se chamava Autobiografia de um Yogi Contemporâneo. Hoje não tem mais, né? Hoje é só Autobiografia de um Yogi. Porque era Autobiografia de um Yogi Contemporâneo. Essa aqui é a nova capa. E era bem velhinho o livro que eu peguei lá. Mergulhei nesse livro. É tanto que durante muitos anos eu lia uma vez por ano esse livro. Um livro de mais de 500 páginas. E tive mais uma retrocognição lendo esse livro. Uma experiência minha, olha isso, só loucura aqui no podcast da Jornada Mágica do Fausto. Mais uma lembrança de uma vida passada, só que dessa vez lá na Índia. 14 anos de idade também, foi algo que marcou por conta dos livros. Com 14 anos de idade eu começo também a dar palestras, você acredita? Fui convidado para dar palestras. Destravou com os 14 anos de idade, mas destravou na palestra. Porque eu sempre tive ser tímido e receio de plateia, e aí apareceu uma senhora de uns 40 e poucos anos. 40 eu estava com 14. Então ela já tinha 30 anos a mais de experiência de vida. E ela me convidou. Não, minha primeira palestra não foi com ela. Ela era de Osasco. A minha primeira palestra, eu reuni... Olha só que doideira. Eu tive uma... Putz, olha aí. Lembrei aqui, Fausto. Vou contar isso aqui também. Já que é para falar algumas coisas malucas. Pode. Da jornada da vida. Então, essa... Lembra que eu falei que eu tive uma retrocognição por conta desse livro aqui? Sim. O que é que eu fiz com 14 anos de idade? Raspei minha cabeça e só vestia a roupa laranja. Na semana do meu aniversário, que foi dezembro, terceira semana de dezembro, eu arranjo uma briga com a minha família para mim ficar em casa. Sabe o que eu fiz? Eu queria ter uma experiência de jejum. Eu queria ficar 40 dias sem comer, sem beber e sem falar com as pessoas. Raspei a cabeça e meus parentes viajaram. Olha para onde eles viajaram. Era a top das galáxias isso. Foram para Porto Seguro. Bahia, né? Bahia. Porto Seguro, Bahia. Porque nessa época parece que era febre, todo mundo ia para Porto Seguro, porque tinha Arraial da Ajuda, tinha praia limpa e tudo mais. Fausto, lá vai eu fazer o quê? O tal do jejum total. 40 dias. Sem comer e sem beber água. Caramba. Quantos dias você acha que eu consegui? 4.
28 dias. Caramba! 28 dias eu consegui. Só que sendo 21 zero e mais 7 dias com água. Aham. Eu fiquei esquelético, eu já era magro, eu fiquei esquelético ruim, as pálpebras ficaram secas, a boca ficou seca, ficou desafiante assim para mim. E eu me sentia um derrotado por eu não ter conseguido ficar 40 dias de jejum. Porque as pessoas que eu estava lendo conseguiam, entendeu? Sim. Mas se eles conseguem, eu posso conseguir. E eu também não tive uma experiência, nem por que eu não posso conseguir? Mas não consegui. Anos depois, eu fiz uma outra jornada que é aquele viver de luz, sabe? Viver de luz, que você fica 21 dias também, sem comer, sem beber, sem falar em retiro. Para mim, aquilo ficou fichinha, porque é 21 dias ali. Foi fichinha e muito bom, porque era na natureza. E era outra energia de conexão. Minha mãe, depois, e minha família pensou que eu ia morrer, porque eu estava muito esquelético, assim, muito e careca, e eu passei a usar nesse momento bombeta, porque eu não gostei da minha aparência, depois também. E eu comecei a usar para ver um bombé nisso, um bombeta, um boné. A bombeta é o que a gente falava lá na época. E um boné. E com essa experiência, eu pensei comigo assim, eu vou fazer jejum, mas não vou fazer mais tantas conexões de tanto tempo, porque acabava com o meu físico. Aí, dos 14 anos até o ano de 2020, a pandemia foi 20, né? 2021, eu todos os meses, todos os anos, na semana do meu aniversário, eu fazia jejum. Total, mais de 7 dias. Total de 7 dias. Ficava quieto, calado, sempre 7 dias na semana do meu aniversário. Toda semana do meu aniversário eu fazia isso, até 2021. Porque aí, com a chegada dos filhos, eu resolvi que eu não ia mais fazer. Mas até então, sempre fiz por conta desses ímpetos e conexões da minha adolescência. Olha como é que vai influenciando décadas depois, né? A nossa vivência. Assim. Não é algo que eu recomendo para as pessoas. É que eu penso e vendo a minha vida que eu preciso ter uma certa intensidade para comprovar se aquilo é real e se aquilo é funcional. E o que acontecia comigo nesses meus 28 dias ali? Eu tinha experiências de ver o invisível, de perceber a conexão, todas as vezes. Depois que eu fiz com 7 também, era assim, com maior intensidade, onde eu estou dedicado 100% a interagir com o mundo espiritual. Eu não perdia peso com 7 dias. Do 28 eu perdi. Mas com 7 dias eu pesava antes e depois. Não perdia peso. Sabe quando é que eu perdia peso? Eu não sabia também o que era na minha jornada, também ali naqueles 7 dias. Eu era guiado pelos espíritos. Eles que direcionavam. Quando o trabalho era com sombras, todas as vezes que o trabalho era com sombras, eu perdia peso. Eu perdia peso, bastante peso, ficava meio com o corpo físico meio acamado. Porque as sombras não eram só sombras da minha cabeça, a sombra saía da parede, era espírito de outras existências de conexões, vinha na minha cara. Então, lidar com a sombra era isso. As minhas próprias sombras, mas também lidar com as sombras que eu gerei das minhas relações. Ou as sombras que eu gerei em outras épocas, em outros momentos. E aí eu sempre perdia peso quando era das sombras. Quando não era das sombras, eu falo, putz, que legal, essas experiências legais. Tem um livro que eu ainda não publiquei, que ele foi escrito em 7 dias. Em breve ele vai ter aí, daqui a alguns anos, na verdade, né, 2027 e diante. Que foi nesses retiros de 7 dias em silêncio total. Porque eu anotava. Eu tinha um papel, um caderninho com a caneta que eu anotava por lá para essas minhas experiências. Então, eu anotava essas experiências lá nesse meu caderno. Por isso que eu sei também dessas minhas jornadas, eu sempre fui de anotar. Eu anotava os sonhos, eu anotava experiências depois, né? Eu anotava experiências fora do corpo, depois que eu descobri que aquilo era experiência fora do corpo. Eu descobri que era experiência depois, lá na adolescência. Então, eu anotava tudo essas paradas aí porque para mim era como sendo algum conteúdo. Na verdade, sabe por que eu anotava? Por conta da revista Planeta. A revista Planeta foi uma grande inspiradora de eu seguir alguns trajetos e práticas espirituais que, se fosse falar de bruxaria, seria bruxaria solitária. Ali me ajudava. Porque ali tinha insights muito interessantes.
Para mim, eu me apaixono por Ramakrishna por conta da revista Planeta. Também na mesma faixa lá dos 14 anos de idade. Para mim, eu amava. Lembra que minha mãe é evangélica? 14 anos de idade, eu coloco um pôster gigante. Isso aqui é do Ganesha, né? Mas é um pôster gigante, assim, tamanho gigante, mas nesse mesmo formato, porque tinha essas conexões meio de detalhes e tal, assim, da Kali, da deusa Kali. Quem não sabe, é o estereotipo da deusa Kali, né? Ela com a língua de fora, olhos arregalados, meio vermelho, assim, com no pescoço, um colar de crânio, caveiras, uma saia de braços humanos e o Shiva deitado, e ela dançando em cima dele. E ela com uma cabeça pendurada aqui, não está aparecendo minha mão, né? Uma cabeça pendurada aqui, o facão aqui, porque ela cortava as cabeças, né? Cortava as cabeças. Aquela imagem assim. Eu fiz um pôster nesse tamanho, assim, um pôster. Era um pouquinho, se não me engano, era A4, um pouquinho maior. Enquanto que os adolescentes... Oi? Você colocou o pôster onde? Então, enquanto que os adolescentes colocou lá na parede, sei lá, Menudo, ou esses cantores eu coloquei ela do lado da minha cama, na parede. Eu coloquei lá com fita, com a fita lá no era esparadrapo, se não me engano. Na parede, eu colei na parede com fita, do lado da minha cama. Então, por quê? Porque eu tinha tido uma sintonia com Ramakrishna, que se iluminou com Kali, com a Mãe Divina, só que na forma de Kali. Eu achei que tão profundo e senti uma conexão tão linda. Eu falo, nossa, eu comecei a adorar e devocionar a deusa Kali com 14 anos de idade. Minha mãe é evangélica, então aquilo para ela era o próprio, vestido de mulher, com a língua de fora, dessas conexões, assim. Foi isso, assim. E até hoje eu sou grande admirador da Kali, porque ela é uma dessas forças divinas que sempre me aparece quando eu estou ficando meio besta, sabe? Quando você acha que está indo... Quando eu acho que eu estou indo bem na vida, quando eu acho que as coisas... agora está fluindo. Olha só, professor, né? Dou aula, essas coisas... Ela me aparece para lembrar menos, ser mais humilde, para cortar realmente esse meu ego de querer... agora você é o bambambam disso, daquilo. Não é. A gente não é. E ela, inclusive, no relato dela, é isso, né? Também da história, das conexões dela, ela corta mesmo o ego das pessoas para você ser mais você e mais íntegro com você mesmo. Para mim foi uma grande representação acolhedora na minha adolescência, foi a Kali. Para mim foi a Kali e as histórias de Ramakrishna. Depois, eu fui atrás do Evangelho de Ramakrishna, né, que tem três volumes. Vou pegar para você ver aqui. Ó. Sim. Aqui está Ramakrishna em estado de bem-aventurança. Ele entrava em Samadhi. E eu me conectei e agora eu fiquei sabendo, pelo Iago Mihael, que você conheceu aqui, que isso saiu uma nova edição. Quero comprar agora. Porque você tá vendo? São 3 dessas. São 3. E cada uma delas são 400 páginas. São 1.200 páginas. E agora saiu uma edição revista desse. Eu tenho as 3 aqui também, ó. As 3. Sim. Do Evangelho de Ramakrishna. Uma edição revisada e comentada? São revisadas e com fotos atualizadas. Eu vou ter imagens para ver agora com fotos atualizadas. Então, eu quero comprar agora essa edição nova que eles estão lançando para me ver como é que ficou. Porque aí colocou notas novas e está atualizado. Colocou outros detalhes que não tinha entrado nessa. Porque essa edição que eu li e que eu tenho aqui hoje é a mesma, é de 1994. Que eu li depois, porque a Revista Planeta fez antes. A Revista Planeta fez na década de 70 um especial. Olha o título. Ramakrishna, o louco de Deus. Mas agora pensa pela psicologia, Fausto. Lembra que dos 7 a 14 anos eu não achava que era louco? Sim.
por isso que eu vou me identificar com um cara que é louco. Só que ele é louco de Deus. E eu tinha essa coisa de conectar com uma consciência, conexão superior, com o divino. Então, foi tudo convergindo com isso. Eu vou, leio também o autobiografia, tenho experiências lá na Índia, foi um pulo. E aí eu estou naquele ponto onde eu vou dar minha primeira palestra com 14 anos de idade. Eu juntei meus amigos com 14 anos de idade. E não foi nem em casa, foi na casa do... Ai, falei dele semana passada. Esqueci o nome dele, mas foi na casa dele, porque ele achava que eu era muito empolgado quando eu começava a falar, mas era muito tímido em todos os momentos. Mas quando eu começava a falar das minhas experiências, é igual aqui agora, ó. Você vê que eu encho de energia, eu fico assim, me transformo. E aí ele achava isso, ele que reunia na casa dele, era 2 quadras de onde eu morava. E aí foi lá, 14 anos de idade, foi a minha primeira palestra. Eu achei que não foi uma boa palestra, foi horrível, mas eles gostaram. Aí depois que apareceu a menina lá de Osasco que me levou para dar palestras para adolescentes, para jovens. Eu comecei a dar palestras para jovens e adolescentes. E aí passei também a frequentar Umbanda, Centro Espírita, e ela também me levava para outras conexões espirituais. E eu dava meio que aula, assim, em palestra, na verdade, para contar essas experiências que eu já tinha tido, para contar isso daí. Então eu fui acolhido na minha adolescência, por conta dessa mulher, para compartilhar com outras pessoas, sabe? Eu acho isso tão legal, por isso que eu gosto também de acolher as pessoas que têm essas loucuras também, sabe? São meio loucos, assim, porque pode ser que tenha um fundo de verdade, pode ser que vai ajudar outras pessoas. E ali eu estava ajudando as pessoas com as minhas experiências, porque eu encontrava as pessoas que tinham experiências semelhantes à minha. Isso que para mim foi encantador, assim. Lembra que eu não gostava de escola? Assim. Depois eu vou me formar e vou se tornar exatamente o que? Um professor. Eu vou me formar em pedagogia, educador. Depois. Eu vou me formar em pedagogia. Eu vou ser um professor e aí vou dar aula em todas as faixas etárias que você possa imaginar. Por quê? Lembra que eu falei que eu tinha timidez para me enfrentar o meu desafio de falar com toda e qualquer pessoa, qualquer faixa etária. Aí que eu perdi vamos dizer, a minha vergonha com a fala e experiência, porque eu fui dar para idosos, para crianças, 2 anos dando aulas para crianças até 5 anos de idade, 2 anos para adolescentes de 14 a 18 anos de idade. Eu fui pegando faixa porque eu queria ter as experiências de interagir com as pessoas. Tem uma faixa etária que você gostou mais da experiência de dar aula? Ou se só vê, tipo, diferente? A mais impactante para mim foi de 14 anos de idade. Dos 14 a 18. E a mais difícil de todas. Por que foi difícil? Porque é adolescente. Com os perrengues, com os conflitos, com as situações revoltantes e revoltadas das situações de vida. E eu fui dar aula para adolescentes em situação de risco. Ou seja, eu fui dar aula para mim mesmo naquela mesma faixa etária. Eu fui dar aula para... Olha só, eu fui dar aula para 760, 750 adolescentes. Mas não todos juntos. A gente separava as salas, tá? Eu dava aula para eles. Mas eram turmas grandes, tipo de 80, 100 adolescentes juntos. Desafio enorme. Foi o maior desafio da minha vida em termos de comunicação, foi lá, com os adolescentes. Mas foi o que eu mais gostei. Porque eu montei o projeto para eles. Vou te contar a história como é que foi. Eu sempre trabalhei muito. Aí eu não tinha tempo para fazer nada. Aí fui dar uma palestra para 500 profissionais, porque era a comemoração do Dia do Assistente Social. Então eu fui dar a palestra num auditório ali no centro de São Paulo, do lado da Estação Luz. Tem um grande auditório ali, que eu esqueci o nome daquela universidade. E aí eu fui dar tinha 480, 500 pessoas ali, do assistência do profissional de assistência de assistente, porque era a comemoração dessa data. E aí chegava, várias pessoas comentavam, eu contava minhas histórias e falava sobre como é que é ser um educador e como é que se poderia... Na verdade, é como aqui a gente está falando, a gente está falando de desafios. Eu falava dos desafios e falava o que eu aprendi com aquele desafio, o que eu refleti sobre aquele desafio. A minha palestra foi essa. Jovem, sempre fui muito jovem, e aí eu com óculos para dar enganadinha, mas muitas pessoas de cabeça branca e mais velho vieram falar comigo no final. E uma das pessoas era a diretora regional de São Paulo do Rotary. Oh, conheço. Então, aí o que aconteceu?
Ela me convidou para me fazer um projeto, para me contar minha experiência de vida e fazer um projeto com o tempo que eu quisesse. Na verdade, foi 6 meses de projeto, nessa primeira. Aí fiz 6 meses, entendeu? O projeto. Então, o plano do projeto era 6 meses de aula e partilha com esses adolescentes. Eu falei assim, tá bom, vou pensar, tô com o seu contato aqui. Na época era telefone, ligar. Para falar, e depois reunião pessoalmente lá no Rotary. E aí o que aconteceu? Minha companheira falou, você não tem tempo para nada. Como é que você faz esse projeto aí? Porque eu trabalhava muito mesmo. Eu sempre fui trabalhar muito, até hoje eu trabalho muito. Não tem tempo para nada. Como é que você vai aceitar esse projeto aí de falar com os adolescentes? E eu também estava meio assim, na verdade, eu não tenho tempo, minha agenda está meio complicada. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um preço lá no topo, lá no alto, porque aí o que eles vão fazer? Eles vão negar porque o preço é muito, muito alto. Eu coloquei o preço, Fausto, muito alto mesmo. Mas porque eu queria esperar, porque eu e minha companheira estava esperando um não, esse preço. Porque não dava naquele ano, nem no ano seguinte, estava meio complicado. Sabe o que eles fizeram, Rotary? Falaram sim. Ixi. Tem titubear. Aí eu tive que escrever o projeto. Aí eu fui na reunião, escrevi o projeto de 6 meses, porque aí eu já estava com compromisso, para mim foi ótimo, porque com o dinheiro daquilo, eu paguei várias coisas, e ainda com o dinheiro, eu e minha companheira fizemos uma viagem pela América do Sul, pra você ter uma ideia. Boa. Pela América do Sul. Por conta do dinheiro do Rotary, graças ao Rotary, que são instituição que... E era legal, porque eu ganhava porque eu estava dando aula, e as crianças e os adolescentes ganhavam porque eles estavam lá. A situação disso, mas eles ganham a bolsa para pegar aquelas aulas, né, de conexão. Então, ali foi uma das mais desafiantes para mim, foi de 14 anos de idade, e eu tinha uma coisa que era, minha linguagem era estudo de espiritualidade, lembra? E aí a linguagem lá, com a pedagogia também ajudou isso, mas a linguagem lá era uma linguagem que tinha que ser para o ser humano, sem falar de espiritualidade. Eu só tinha uma aula que era de, você tem a liberdade de escolher a espiritualidade que você quiser. Então, era uma aula libertária que eu tinha feito com o projeto, porque a gente falava sobre drogas, a gente falava sobre planejamento familiar, a gente falava sobre sexo, a gente falava sobre depressão, suicídio, e um tema que foi muito forte para a primeira turma, lá, dessas 700 e poucas pessoas, de adolescentes, que foi bem desafiante, sabe por quê? Foi abuso. Não acredita. 78% a 80% dos adolescentes que eu estava dando aula tinham sofrido abuso ou estavam sofrendo abusos. Eu virei conselheiro dos adolescentes. Aí você fala, como é que você vira um conselheiro para adolescentes que foram por abusos? Porque eu, na minha jornada de vida, eu também sofri abusos. Então, quando eu encontro esses adolescentes, eu vou compartilhar minha experiência de vida com eles. Aí eu conto as minhas histórias também de experiência na rua e os abusos mesmo físicos que eu sofri. E é o mesmo que eles sofriam lá. E teve um agravante no caso deles, que eles sofriam abusos de pessoas próximas a eles, parentes. Então, eu ia aconselhando esses adolescentes fora do período de aula, fora. Eu virei meio que um conselheiro desses, porque eles identificavam. Sabe como é que eu conquistei os adolescentes nessa época? Porque eu era meio ruinzinho também para comunicação com adolescente. Cantando, eu cantava as músicas meio que no estilo do Renato Russo, que estava em alta, assim, e eu me tornei um piadista. O que hoje se entende de stand-up era isso. Cada coisa minha piada. Então, eu conseguia falar sobre situações terríveis e desafiantes da vida com piada embutida, sabe? Com um pouco de risada. E aí eu fui me familiarizando com os adolescentes e tendo essa pegada. Então, a faixa etária que foi mais difícil e que eu mais gostei foi adolescente. Hoje não é a faixa que eu atuo hoje, né? Hoje eu estou mais com pessoas que procuram o nosso trabalho, que tem, notadamente a maioria, é mais de 40, é mais de 50, boa parte, teve alguns jovens agora, mas a maioria da faixa etária que eu trabalho hoje é uma faixa etária que já mais de 40 e poucos, às vezes são aposentados, então tem isso, uma interatividade com eles, né?
Eu também gostei muito quando eu trabalhei com adolescentes de 14 a 18 anos, que eu também sou professor, licenciado em matemática, também dei Olha aí, aula de matemática. matemática. E é muito interessante olhar para o lado do quanto que eu trouxe você aqui para a gente conversar sobre magia, xamanismo, espiritualidade. E eu gostei de puxar esse assunto a respeito do magistrado, né, da sala de aula, porque eu consigo enxergar um pouco desse retribuir para o mundo e ajudar a regenerar o mundo por meio do nosso exercício enquanto Hum, educadores. Eu também tive para mim esse sentimento, essa experiência de algumas vezes ver alunos saindo da sala de aula para conversar comigo, ou todos os alunos estão saindo da sala de aula e fica aquele aluno específico porque quer conversar comigo, que às vezes projeta e transfere em mim essa figura meio paterna que ele está tendo dificuldade de encontrar em outros lugares para poder se aconselhar. E sempre para mim foi muito reconfortante poder também ser essa figura para outras pessoas. Não só de ensinar matemática, mas de ajudar outras pessoas por meio do meu ensino a se desenvolverem enquanto ser humano. E o projeto que você comentou, que você apresentou, que eu achei incrível, fantástico. Eu adoraria participar ali como assistente, como tutor, num tipo de projeto desse, porque eu acho incrível, fantástico trabalhar com adolescentes dessa forma. É uma maneira que a gente tem, inclusive, de exercício dessa nossa espiritualidade, né? Dessa nossa capacidade de trabalhar os nossos próprios dores de maneira a tentar auxiliar o outro a atravessar a sua dor também e a se desenvolver também, retribuir para o uhum. mundo isso. Depois de uma formação, disso que está falando, você me lembrou também de uma outra formação que eu tive, que é, não sei se você conhece, como educador deve conhecer, que foi no ano de 2000 e... Aí foi mais recente, foi 2008. 2008, eu fiz uma formação chamada Gaia Education, que vem lá de Findhorn, na Escócia, que é uma formação toda abrangente, toda voltada para muitas áreas da vida. Parecia, sabe o quê? O projeto que eu tinha escrito lá para o Rotary, só que com muito mais fontes bibliográficas e muito mais conteúdo, não é? Muito mais denso, sabe? Entrando Bauer e esses filósofos assim de cabeça, de cabeça. E para minha formação nessa nessa especialização ali, eu tinha que fazer um projeto. E aí eu escrevi um outro projeto para beneficiar a periferia. Eu fiz Educação para a Paz nas Escolas. E aí eu viajava pelo São Paulo, gratuito isso, tudo grátis, eu que bancava. Eu banquei e fiz também num outro lugar muito especial que eu vou contar daqui a pouco. Viajava, fazia as atividades pelo São Paulo, da periferia, levando essas ideias para os professores. Aí não foi para os alunos, só para os professores. Boa. Então, era chamado também, depois eu recebi muitos convites. Durante muito tempo, assim, muitos anos, durante 3 anos o projeto funcionou. Educação na paz nas escolas. E sabe quem participou comigo nas celebrações finais de alguns eventos? O João Signorelli, o ator João Signorelli. Por quê? Como é Educação para a Paz nas escolas, ele interpretava, e interpreta até hoje, o Gandhi, monólogo Gandhi. E aí eu convidava ele para ele fazer a celebração. E um dos mais marcantes foi fazer em frente à praça onde eu nasci. Lembro que eu vivi na periferia de São Paulo, mas eu nasci em Santa Cruz, do lado próximo do Hospital Santa Cruz, que é o hospital japonês, que hoje não tem maternidade, fisicamente, né? É um hospital ainda lá. E em frente a ele fica o Parque Modernista. O Parque Modernista fica em frente ao hospital, que não é mais maternidade. E aí eu fiz uma atividade lá para comemorar também a minha especialização com o João Signorelli, no Parque Modernista. Por quê? Porque eu estava querendo honrar onde eu nasci, os lugares e tudo mais, né? E aí eu fui honrar a periferia, porque foi o lugar onde eu cresci, onde eu desenvolvi. Por isso que foi honrar a periferia. Essa coisa de você ser grato daquela experiência. Porque, de verdade, eu morei em muitos lugares da periferia de São Paulo. Eu morei no Jardim Jacira, Jardim Calu, Jardim do Éden, Capão Redondo. Eu morei na Vila Rica, que não tinha nada de rico. Eu morei em Cidade Tiradentes durante muitos anos. Os lugares onde tinha mais violência, eu estava lá. Então, eu sei como é viver em situações de risco, em termos de violência, conexão. Toque de recolher agia, para você ter uma ideia. Mas, mesmo assim, eu não fui pelos caminhos, recebi muitos convites, mas por caminhos tortuosos ou de criminalidade, sabe? Por quê? Por causa dos benditos portais. Isso me levava muito para isso, sabe?
essas experiências de identificação, e depois eu passei a interagir com um grupo de pessoas. Aí eu fui fazer desenvolvimento mediúnico, eu fui para ser médium atuando em Umbanda, médium atuando em mesa branca, e fazer essas conexões de coordenações espirituais, de 14 anos de idade em diante. Aí quando eu chego com 18 anos de idade, as pessoas achavam que eu ia ser um grande professor de yoga. Por quê? Porque os traços e porque eu que tinha essa familiaridade. Só vou me ater para uma conexão com o xamanismo anos depois. 1996, Fausto. 1996 eu tenho uma experiência lá fora do corpo. Eu encontrava uma águia dourada todas as noites fora do corpo. Em experiência fora do corpo, em resgates no umbral. Aqueles mesmos relatos que tem lá no André Luiz, por meio do Chico Xavier. Aquela mesma coisa eu tinha todas as noites, praticamente. E o águia dourada era um xamã. E aí, numa dessas minhas experiências fora do corpo, eu paro, na verdade, a maioria delas. A maioria das minhas experiências fora do corpo, a gente parava num ponto de força de cachoeira e eu renovava minhas energias. E eu despertava no meu corpo pela manhã, lembrando e anotando, e alegre, feliz por estar ajudando ali. Aí eu não entendi porque as pessoas falavam que esse cara estava acabado, mas para mim, depois eu entendi que foi por conta do ponto de força. Porque todo mundo se renovava naquele ponto de força ali no plano astral, ali naquela cachoeira. Era incrível, era incrível. E sempre tinha um senhorzinho que ficava cuidando desse ponto de força, ajudando as pessoas a se curar, passar para outro lugar, ir para outro caminho, ele direcionava. Sim. Aí uma noite dessas, o Águia Dourado falou assim para mim, olha, você tá vendo aquele senhorzinho lá? Amanhã ele vai vir falar com você porque ele quer contar um negócio ou te dar um presente. Eu trabalhava com a administração nessa época. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, meu, se fora do corpo, o tempo, pequeno para a gente aqui pode ser gigantesco, ou gigantesco pode ser pequeno, por que não pode ser agora? Eu fiquei pensando mas por que não? Agora, né? Eu queria agora, já falar comigo que presente que é, o que é. Aí o cara não veio falar comigo, não. Voltei pro corpo, encaixei lá, voltei a trabalhar na administração, mas fiquei pensando, puta, vamos ver essa experiência, né, de vai ter ou não. Sai fora do corpo de novo à noite, e aí depois que termina todo o trabalho, esse senhorzinho vem, Fausto, na minha direção e faz isso aqui na minha testa. Ó. Saiu da cachoeira, veio na minha direção e fez isso. E quando ele fez isso, eu tive uma retrocognição. Mais uma lembrança de vida passada. Só que dessa vez eu lembrava como sendo um nativo ali na região das Américas, notadamente do norte dos Estados Unidos e sul do Canadá. Tem uma relembrança ali como indígena ali. E adivinha quem é que estava comigo nessa experiência, vivendo aquela vida? O Águia Dourada, que eu encontrava com ele fora do corpo, e o próprio senhorzinho. Aí eu falei, caramba! Então, para mim, foi muito marcante. Aí, de 96 até o ano 2000, eu só falava para o grupo mediúnico ou tinha bastante febre de espaços holísticos. A maioria era espaços holísticos que criou nessa época. E os espaços holísticos dessa época me convidavam para fazer roda de cura fechada, não era aberta. Era tudo fechado. De 96 até 2000. Porque eu pegava algumas instruções com a Águia Dourada, que passou a falar alguma coisa para mim. Antes daí, então, não falava nada, filha da mãe. E o próprio senhorzinho. E aí eu passei também a estudar, aí em busca também de livros, para estudar, para saber o que é que tem de livros, essas conexões mais xamânicas. Aí. Passei a gostar muito dessas conexões xamânicas. Em 2000, eu faço a minha primeira roda de cura aberta. Eu ganho um símbolo desse senhorzinho, o nome dele é Ancião das Estrelas, nome xamânico dele, Ancião das Estrelas. E esse símbolo é como para mim um aval. Ó, você passou todos esses anos, 96, 97, 98, 99 e 2000. 5 anos. Só estudando e partilhando com grupos pequenos. Agora você vai fazer publicamente. Por isso que eu falo que eu sou condutor xamânico desde o ano 2000. Por conta desse símbolo. Ele transmitiu um símbolo que é esse daqui, ó. Vamos ver se consegue ver esse símbolo. Que é o símbolo da roda de cura Espírito de Gaia. Tô vendo. Esse símbolo aqui. Com esse símbolo, eu me senti mais confiante de que estava compartilhando conhecimento com aval espiritual. Com aval espiritual de conexões. E aí, em 2000,
eu tive muita, vamos dizer, sorte. Sabe quantas pessoas tinha na minha primeira turma de xamanismo? Era gratuito. Era um curso de xamanismo de 3 meses comigo, semanal, de aulas semanais, gratuito nessa época. Tive uma parceria também nesse curso. E tivemos 120, eu não lembro os quebradinhos, inscritos do curso. Olha. Gigante! Gigante! Então, já comecei bem, a roda era pequena, mas o curso foi com mais de 100 pessoas fez o curso. Chamava-se Caminhos Xamânicos, o nome do curso. 2000 foi lançado. Escrevi todo ele, todo como é que ia ser e tudo mais, 2000. Caminhos Xamânicos era o curso. Depois teve fase 2, teve vivência, várias conexões. Eu conto, inclusive, essa história no livro novo agora, que vai sair em dezembro. Um capítulo chama-se Caminhos Xamânicos, eu conto essas conexões. Só que mesmo assim, em 2000, 2000 sou condutor xamânico. Em 2005, teve o primeiro encontro brasileiro de xamanismo no Brasil. Tá óbvio, né? Primeiro encontro brasileiro de xamanismo, redundante. Primeiro encontro de xamanismo em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu não fui convidado. Eu me senti aquela criança que não foi acolhida, sabe? Abrindo aqui agora questões de terapia. Eu me senti como aquela criança que não foi acolhida lá na minha infância, com as minhas coisas. Estou fazendo um bom trabalho, já faz 5 anos que eu estou compartilhando com todas as pessoas. Mas sabe por que eu não fui chamado? Porque só era chamado quem tinha um trabalho ligado a medicinas, notadamente. Pouquíssimos que não tinham medicina eram chamados. E eu não trabalho com... E eu, desde então, não trabalho com... No meu trabalho não tem medicina de ayahuasca, não tem rapé, não tem sananga, não tem as medicinas pelas plantas mestras. Não tem essas conexões. Entendi. E aí eu não fui chamado em 2005. Eu sabia que ia ter esse evento ali que ia acontecer. Mas já em 2003, eu já estava com essa sensação. Por quê? Porque lembra que em 2000 eu fiquei, quando eu tornei condutor xamânico? Coisas que não se contam em podcast. Eu tive uma energia do contra em termos de fala e em termos de expressão contra do meu trabalho, exatamente por não utilizar as plantas medicinais. Que xamanismo é esse que ele está ensinando se não tem nenhuma planta de poder? Se não tem nenhuma medicina? Que formação é essa? Ou que conexão é essa que está falando aí? Aí os mais velhos todos ficaram criticando. E os alunos dos mais velhos, notadamente mais do que os alunos mais velhos, né? Eu fui atacado nessa época. Então, você foi bullying na escola. Eu sofri bullying depois de adulto, no ano 2000, recente agora, por conta do estilo do meu trabalho. De compartilhar. Eu fiquei muito triste comigo. Aí eu falei, sabe o que eu queria agora? Eu queria ser acolhido por alguma linhagem. Isso só aconteceu em 2003. Em 2013 é que eu fui em busca de uma linhagem. Na verdade, uma linhagem apareceu para mim. Porque até então, não. Era coisa dos espíritos, coisa de espiritualidade, coisas de estudo, né? De conexão. Aí, em 2003... Posso contar mais um relato doido? Pode, deve. É o mesmo senhorzinho. Olha, ele falou assim, ó. Tava lá de novo com esse senhorzinho, que é o Senhor das Estrelas, fora do corpo. Ele chegou e falou assim, olha, amanhã, eu trabalhava com a administração ainda, amanhã uma pessoa vai te ligar e vai te convidar para você participar de uma cerimônia numa oca. Eu acho que você vai gostar. Por quê? Lembra que tinha a ver com a conexão lá? Porque eu acho que você vai gostar. Cara, voltei pro corpo, uma pessoa chegou e me ligou. Eu não sei porque eu estou te ligando aqui no seu escritório. Trabalhando no escritório. Mas, eu senti te fazer um convite. De você ir para uma oca. Eu nem contei para ele o que eu tinha experienciado durante a noite. E eu falei assim, vou. Mas você vai? Vou. Vambora. Se alguma pessoa pergunta para mim se eu acredito em espíritos, eu falo assim, em alguns eu acredito. Porque tem alguns que são bem certeiros. Porque, cara, o cara me ligar no meu escritório com receio de eu nem atender ele, de achar estranho esse convite. E ele me ligar sem saber, provavelmente um ancião das estrelas ou algum espírito sopou na orelha dele.
para ele me ligar e para me convidar. E aí eu vou para essa oca, que é próximo aqui a São Paulo, e aí nessa oca ele aparece, me dá um sorriso da madeira, aí vem para aquela evidência. Né? Me aparece, me dá um sorriso. Eu tenho visões dentro dessa oca, já tinha tido experiências em cerimônia de purificação, mas eu me identifiquei muito com essa linhagem, que é a linhagem de Joseph Rael, Bill Petier, que é uma linhagem assim, que me encantou desde 2003. Me senti acolhido. As minhas experiências também foram acolhidas ali. A Felice McDonald, eu sou assim, um carinho especial dessa anciã, essa elder. Para mim é algo muito especial, 2003, que foi essa experiência. Aí eu vou em 2004 dançar, porque tem a ver com dança também, essas experiências de xamânicas, né? Vou fazer parte também desse grupo, que é Dançando a Luz e tal. E tem no Brasil a primeira Summon Dance, que é uma dança que você fica 4 dias sem comer, sem falar, dançando ao som do tambor e as canções nativas. Vem dos Outros do Sul e vem dos Pueblos Pícoris, então é do Colorado e do Novo México. É onde está concentrada a maioria dessas etnias específicas que estão nessa dança. Me apaixonei por todas as cerimônias. Demorou para me ser acolhido. Lembra que eu conheci ela em 2003? Sabe quando eu fui convidado, quando eu fui, assim, oficialmente parte do staff? Só em 2010. 7 anos. Na tradição, nas cerimônias, nas danças todos os anos, nas 3 danças dos anos. A Summon Dance, a Drum Dance, a Long Dance. 7 anos. Aí, em 2010, eu ganhei um presente da própria Felice. Ela bancou minha viagem para os Estados Unidos em 2010. Dancei lá a Summon Dance no deserto, Sandunes. Imagina o deserto. Sem comer, sem beber, sem falar no deserto. Sonho de criança sendo realizado. Não era 40 dias, não era 4. Foi difícil, mas foi muito bom. E conheci o próprio Joseph, o mestre dela. Eu conheci o mestre e ficamos na casa dele. Durante alguns dias na casa dele, recebendo ensinamentos, e ele pediu para a gente ficar mais algumas semanas, porque tinha uma outra cerimônia que ele ia ser condecorado, inclusive, lá no Novo México. A gente estava em Colorado e ia para o Novo México, que é a reserva dos outros que a gente estava. Ficamos mais 3 semanas nos Estados Unidos, todo o movimento a gente fica lá, porque eu já dava aula na universidade nessa época. Já dava aula na UMAPA, já dava aula no NIP. E eu tinha que voltar, então eu cancelei tudo para poder ficar lá nos Estados Unidos, porque era uma honra os brancos irem nessa cerimônia, porque é só indígenas nativos que iam nessa cerimônia. Tivemos esse privilégio de ficar lá. Nossa, foi muito gratificante lá. E foi lá que ele me vestiu, o Joseph, uma jaqueta, e me colocou uns parâmetros. Eu chorava. Lembra que eu falei que eu chorei lá na biblioteca Robert Kennedy? Chorava igual aquele adolescente, igual criança. Foi muito emocionante para mim aquela experiência, assim, porque eu estava sendo aceito. E eu sempre gosto de honrar quem é que veio antes, independente de eu seguir ou não um caminho espiritual daquela pessoa, sabe? Porque, na verdade, eu não seguia aquelas pessoas, e nem para aquelas medicinas, porque eu não tinha medicina desconectada com essas. Eu não tinha uma sintonia com aquela medicina. Eu, no decorrer da minha jornada, experienciei aqui no Brasil e em outros países, tive experiência com essas medicinas todas, porque eu fui me tornar professor disso. E eu quis ter as experiências com essas medicinas, tanto no meio urbano quanto no meio da floresta, da natureza. Fui lá depois da experiência. Mas não é eu como sendo o condutor dessas medicinas. Essa é a grande questão. E nessa tradição não tem essas medicinas específicas. No início ela tinha do peyote, mas depois o próprio elder não faz mais com medicinas nenhuma. A grande medicina é o quê? O tambor, a música, o canto, que leva para o estado alterado, o estado diferenciado de consciência, o estado xamânico de consciência. Por meio de cerimônia do fogo, por meio das canções, por meio de ritos que a gente faz, tanto no cotidiano quanto em cerimônias que a gente faz reservada mesmo, de conexões mais mágicas, vamos chamar assim, mais ritualísticas mesmo. E aí, em 2010, eu tive essa bênção de ser, assim, aceito como parte do staff. E aí eu tenho uma jaqueta, tenho uns parâmetros e tudo mais, que é desse momento especial para mim. Foi muito legal, foi muito acolhido. E a partir daí eu fui convidado aos próximos encontros brasileiros de xamanismo, e fui convidado a ser palestrante. Aí todos os encontros eu tive presente, dando aulas e compartilhando conhecimentos. E novidade para você em primeira mão, hein? Primeira mão, não sei quanto que vai ao ar isso daqui.
Em 2015, eu fiz aquele congresso que é o Xamãs Connect, que é o primeiro congresso internacional de xamanismo. Ele vai ser comemorado em novembro de 2025. E em 2005 foi o primeiro encontro brasileiro de xamanismo, ou seja, 10 anos antes, certo? Sim. Eu serei um dos coordenadores, juntamente com o idealizador do encontro brasileiro de xamanismo, e vai ter em simultâneo, na verdade, vamos juntar os dois. Então, em novembro, vai ser a celebração de 20 anos do Encontro Brasileiro de Xamanismo e do Xamãs Connect, 10 anos. Olha como são essas coisas e as histórias, hein? Fantástico. E eu vou ser um dos 3 apresentadores. Eu vou ser o apresentador. O que vai compartilhar os conhecimentos, ou melhor, o anfitrião, né, verdade, dos palestrantes que vão estar presentes nesse mês de novembro. Eu, Léo Artese, que é o criador desse Encontro Brasileiro de Xamanismo, e Gabriel Ocean, que vai estar também. Então vamos ser nós 3. Ainda nem tive a reunião ainda nós 3 juntos. Só tive reunião com um, depois reunião com o outro. Então aqui é bastidor mesmo, tá? Não sei como está saindo, porque o Gabriel está agora nos festivais na Inglaterra, né? Então ele está comemorando lá, porque ele tem total ligação com a linhagem celta, então rituais celtas, então ele vai estar por lá. Esse e aí, quando ele voltar para o Brasil... Oi? Esse episódio vai ser lançado ainda em maio. Ainda em maio. Não sei se ele vai estar no Brasil, mas eu estou já avisando as pessoas, porque já está tudo certo. Que vai acontecer, que vai ter, né? Ainda não convidei os palestrantes, mas vai estar lá. E a gente já tem a lista dos 3, está selecionando a lista das pessoas que vão estar nesse evento. Vai ser tudo online, igual aqui, e gratuito no Consciência Próspera. Vai ser tudo transmitido pelo Consciência Próspera. A gente vai tentar trazer todos os mais antigos, né? Porque eu peguei isso, os mais antigos. Todos os que estavam antes de mim estavam lá nesse evento. Então, a gente quer trazer também desse. E o Léo também quer trazer alguns jovens. E o Léo é um dos antigos também, né? Ele quer trazer alguns jovens também nesse, que ele quer dar voz também nesse evento aí, também nessa conexão. Que é o que eu fiz no Xamãs Connect, que eu dei alguma parte para jovens e a maioria para as vozes mais antigas também. Então, eu fico vendo também como é que o mundo e a vida dá voltas. Eu vou e passo por perrengue, situações difíceis na minha infância e adolescência, na periferia de São Paulo, muita dificuldade financeira, situações de abuso, de estupro, de conexões pesadas. E aí, na minha adultidade, eu encontro 80% dos jovens que interagem com situações semelhantes e eu compartilho com eles ensinamentos e sabedorias do que eu vivi. Não é algo de fora. Eu passei pelos mesmos que 80% ali tinha experiências. A dificuldade difícil assim com questões financeiras. Aí eu vou em 2010, lembra 2010? Eu dou uma chave, muda a chave assim de conexões financeiras. Todo um processo de desafio de infância, adolescência e vida com lidar mal com dinheiro, surge o programa Consciência Próspera, na verdade o grupo. Em 2008 surge o Consciência Próspera como grupo. Para quê? Porque para mim era só espiritualidade, Fausto. O meu era só espírito, mediunidade. Meu papo era só espiritualidade, só mediunidade, só experiência fora do corpo, só qual é os bastidores do visível, só isso. E não ligava para o dinheiro. Então, aí eu passei a ter um desafio muito grande em 2008, porque eu criei uma grande dívida. Criei um grupo de estudos e práticas espirituais Consciência Próspera, que é o nome completo, para a gente aprender sobre exatamente isso. Só que eu não sabia ainda lidar com isso. Eu dava 3 aulas e a 4ª aula era alguém que já sabia. Aí eu levei milionários, pessoas que também tinham ideias espirituais. Todo mês tinha um convidado para a gente aprender. Em 2 anos eu paguei as minhas dívidas, que era mais de 120 mil reais. Boa. E o grupo que estava comigo, na sala do apartamento da minha casa, onde eu morava, lá no Ipiranga, no Alto Ipiranga. Na sala do apartamento a gente fez durante 2 anos. As pessoas, olha, tinha lá 60%, 70% tinham dívida também, pagaram. Hoje, a maioria está morando fora do país, porque era o sonho deles terem uma financeira melhor e morar fora do país. Foi incrível. Em 2 anos, de 2010, olha só, em 2010, paguei minhas dívidas, paguei um programa, porque a gente alugava o estúdio. Lancei o programa Consciência Próspera como TV, e o programa Sinais de Fumaça também, e ainda viajei para os Estados Unidos e lancei meu primeiro livro em 2010. Olha como são as coisas. Experiências difíceis, desafiantes, aprende como que modifica a ideia, onde é que modifica o comportamento, e coloca isso em ação, e olha,
vem resultados nesse quesito. Então, eu observo muito isso, que a nossa experiência de vida, a nossa jornada, por mais difícil que ela seja, por mais dolorosa, porque foi doloroso, e ainda acontece até os dias de hoje, situações muito desafiantes e dolorosas, tem aprendizados e tem magia, e tem riquezas, e tem possibilidades de sabedoria, de aprendizado ali. Eu observo muito isso. É óbvio, é claro, que eu não gostei da situação que eu passei. É óbvio, que eu não gostava de nenhum daqueles perrengues e conexões difíceis, mas só foi entender depois que aquilo foi significativo e foi bom para compartilhar com uma medicina. É um conceito da medicina xamânica, né? O conceito da medicina xamânica é assim: você só consegue compartilhar uma medicina com outra pessoa se você passou por aquela medicina. Por isso que foi passar por várias medicinas. Você só consegue ensinar outras pessoas e ajudar o processo de cura da outra pessoa se você passou por aquela dor, se você lidou com aquela dor. Ou, melhor, gosto muito dessa fala, quando você fez uma integração, se integrou com aquela dor, com aquela sombra, com aquele perrengue, com aquela situação difícil. Aí você vai conseguir compartilhar essa medicina com integridade, verdade e com qualidade do espírito dela. O verdadeiro espírito que você transcendeu ali. Aquela experiência de vida. Todos os desafios que eu passei na vida, eu converti ele em medicinas. No momento que eu passei por aquilo, eu desgostava totalmente, não queria. Fui entender só depois. Mas converti todos eles em medicinas. E às vezes eu nem sabia por onde ia ser utilizado. Como no caso dos adolescentes. Só fui saber lá, com eles. Quando os diretores me falaram o perfil deles. Aí eu falei, caramba, eu estou falando para mim dessa época. As situações que eles passavam, eu passei também. Então, os desafios que eu passei foram assim. Quando tem pessoas no grupo que a gente desenvolve aqui, que aqui procura ser uma coisa meio familiar, assim, sabe? Por quê? Porque eu me senti não sendo acolhido em outros grupos. Quando a pessoa vai no programa Consciência Próxima para compartilhar os seus conhecimentos, eu não fico falando igual eu estou falando aqui. Não, eu faço perguntas pontuais, porque os holofotes é o meu convidado, e eu quero que ele brilhe, porque eu já passei muitos perrengues também em programa de TV, e aí eu quero uma coisa para a pessoa ter voz, para não ficar como eu lá dos 7 aos 14, que não podia falar com ninguém. Aí eu fico observando vários pontos da minha vida e na jornada, que são medicinas que formam o meu comportamento hoje, o meu jeitão de ser hoje, a forma como eu lido hoje com as pessoas e com a vida. Foi as porradas, as pauladas, as situações difíceis. Teve as alegrias? As alegrias também. Mas, cara, a gente aprende também com as porradas, e muito, muito, muito com as porradas. E com os baixos da vida. Né? E nesses caminhos xamânicos, para a gente contextualizar, já que o tema é mais para o xamanismo, eu poderia dizer que, se você quer ser xamânico, seja o mais humano possível. Porque ser humano é o caminho de você se tornar uma pessoa xamânica. Eu sei, eu busquei diversos outros trajetos para me ter um processo de iniciação nos caminhos xamânicos, numa pegada mais tradicionalista, assim, para adentrar, e sabe, demora, né? Demora muito isso. Porque você não vai ser uma pessoa que vai, pelo menos não deveria, se vai, agora eu sou um xamã ou um praticante ou um condutor xamânico, que eu também não me considero um xamã, considero um condutor xamânico, de um curso de final de semana. Né? Vai lá e faz uma formação de um conteúdo. Não, é a sua experiência de vida. E eu gosto muito de honrar as pessoas que vieram antes de mim. Então, procuro sempre honrar todas essas pessoas para depois eu compartilhar alguma coisa que é de um jeitão meu. No caso, práticas bioxamânicas. Eu mudo até o nome por conta disso. Como não foi aceito como uma prática xamânica, aí eu falei, então eu vou colocar bio. Aí eu gosto de bio, eu gosto de bioenergia, eu gosto de bioenergética, eu gosto de um Reich, de William Reich, eu gosto dessa turminha toda aí, então, e bio é vida, eu gosto de biologia. Não era uma das notas que eu tirava bem alta na escola, eu tirava mais na sua matéria. Matemática, era bom em matemática. As notas mais altas, mas eu sempre gostei de biologia, porque eu tive um professor de biologia marcante, Fausto, que o cara foi na sala de aula na periferia de São Paulo, e ele me leva uma nota de $1 e vai me falar sobre maçonaria.
na periferia de São Paulo, e magia, e de Caramba. símbolo. Esse cara da biologia era um malucão, assim. Me inspirou a ir em busca de mais de símbolos. Um cara de biologia. Qual série Uhum. que era, cara? Eu acho que era a quinta série. Era a quinta A. Eu estava na quinta A da escola. Esse malucão aí me inspirou a buscar entender mais dos símbolos, com a nota de $1. E ele também era professor de biologia. Ele tirava a gente da sala de aula e ia para o pátio. Tinha uma Uhum. mata da escola para mostrar as plantas. Para Olha, falar valeu. das... Então, sabe, essas experiências que a gente tem na vida também são uma forma de a gente honrar a medicina daquela pessoa, porque aquele professor estava exercendo a medicina dele de um jeito impactante na periferia de São Paulo. Impactante. Foi muito bom. Não recordo o nome desse danado, mas eu lembro da fisionomia, eu lembro da forma, eu lembro dos ensinos dele, assim, minha adolescência. E Samuel, vou comentar que assim tem sido incrível para mim também abrir esse espaço que eu abri do Jornada Mágica, porque eu sabia que eu ia apresentar uma proposta para as pessoas, para trazer, para dialogar, para conversar dentro do espaço, dentro do programa, mas eu também sabia que o espaço ia ganhar uma dimensão própria, que as experiências que as pessoas viessem para compartilhar aqui iam traduzir e mostrar muito do que vai ser esse meu projeto do Jornada Mágica daqui em diante. Eu tinha, sim, algumas ideias sobre as direções que eu queria conduzir, caminhar, falar de perrengues, de dificuldades. E eu comento que, para mim, a sua gravação foi uma das gravações mais marcantes para mim do programa até o início do programa que eu abri esse ano. Porque eu genuinamente não conhecia tanto sobre a sua história, eu conheci e achei incrível, achei fantástica a sua história. Eu acho que se eu me permitisse, eu ficaria aqui umas 5 horas te fazendo 1000 perguntas e conversando e cavando mais sobre esses relatos que você me comentou, que eu sei que tem muito mais relato por trás de tudo que você apresentou, que você trouxe da sua história. Mas eu fico pessoalmente com essa mensagem que você trouxe agora, sobre o quanto que a gente pode se dispor a aprender a lidar com muito do que a gente lida e enfrenta no nosso cotidiano, na nossa vida, não necessariamente com uma maneira de dizer que o nosso sofrimento foi justificado, mas que muitas coisas acontecem conosco e a gente tem a possibilidade de aprender a lidar com esse sofrimento, com essas dores e transformar isso em alguma coisa diferente, transformar isso em uma medicina, como você apresentou e como você trouxe. Essa mensagem que você trouxe me marcou muito. Eu espero que ela também tenha marcado as pessoas que assistiram a essa nossa gravação, esse nosso episódio. Pela nossa limitação de espaço e de tempo do Jornada Mágica, eu vou pedir para você dizer, inclusive, que eu estou plenamente satisfeito com a apresentação, com a história que você apresentou, como a resposta à pergunta que eu fiz. Como que você chegou a estar aqui hoje conversando comigo? E você apresentou tudo sobre como você jogou na jornada do xamanismo, uma história profunda e poderosa, inclusive. Mas eu gostaria de pedir para você dar também as suas últimas mensagens finais para o público e falar para as pessoas como que eles podem te encontrar e conhecer mais sobre o seu trabalho. Parafraseando o seu programa, esse podcast, cada pessoa, sem exceção, por mais que não tenha consciência ou não acredite, está vivendo uma jornada mágica. E essa jornada mágica, você pode estar catando diversos tesouros e diversas oportunidades de crescer como ser humano. Essa jornada mágica está imbuída daquilo que eu entendo como sendo a maior magia de todas, que é a consciência. Magia é consciência. E a consciência, ela funciona em diversos caminhos, se ensina e se aprende isso. Ela é casada ou de mãos dadas com o que os sotecas chamam de intento. Se você colocar o intento nessa sua jornada, já reconhecendo que ela já é mágica, você vai descobrir forças, conexões, aprendizados,
sabedorias bastante significativas. Inclusive, para aqueles que caminham pela jornada e falam assim, minha jornada não é mágica, não. Olha a minha vida. Você vai descobrir um negócio que é propósito, significado, nisso que você está vivendo. Com o passar do tempo, isso vai se tornar cada vez mais claro. Sua jornada é mágica. Ative, então, a magia da consciência na sua vida, na sua experiência de vida. E as pessoas, como o Fausto, como todos os meus convidados nos programas de entrevista, como todas as pessoas que interagiram de alguma forma com o meu trabalho, são, sabe o quê? Sinaléticas. Sinais no caminho da jornada. A jornada é mágica e você está caminhando por essa jornada, são placas, são sinalizações. Existem pessoas no caminho que é assim, siga por aqui que é por aqui que eu estou indo, ou por esse projeto. Ou não, tem pessoas que dá meia volta, outras por aqui não. Então, é interessante observar que cada pessoa são sinais do caminho, meio que numa vida oracular, dessa jornada mágica, que vai ensinando a gente também. Por isso que eu falo que a gente tem grandes e pequenos mestres. Os pequenos mestres a gente normalmente não fala. A gente fica falando só dos grandes, né? Mas a gente tem os grandes pequenos mestres. Os pequenos mestres são aquelas pessoas que de alguma forma nos pisou no calo, nos incomoda, nos fecha no trânsito, nos faz a gente ficar nervoso, desenvolver a paciência, nos faz a gente ficar bravo, nos faz a gente falar, pô, tá vendo que eu vou fazer uma magia aqui, porque tá louco. Faz a gente trabalhar com os espíritos, as emoções e outras conexões todas. São os pequenos mestres que estão ali ajudando a gente, que nos ajudam. Pequenos e grandes mestres do caminho. E de verdade, de uma época na minha vida, eu achava que não valia a pena ter essa jornada na vida. E hoje, depois de tudo que eu vivi, eu sinto uma alegria de estar vivendo uma jornada mágica que é a vida. Um privilégio de estar vivendo, compartilhando com as pessoas esse momento. Você não sabe como eu fico contente quando me convida. Eu não consigo aceitar todos, mas quando me convida para falar ou dar entrevista, independente de quantidade de números. Porque eu não tive voz. E aí eu me sinto lisonjeado e gratificado com a oportunidade que nós temos no Brasil. Poxa, eu adorei nascer no Brasil, estou adorando viver no Brasil. A abertura que é o povo brasileiro, os seres humanos encarnados por aqui, em termos de abertura de poder compartilhar com as pessoas, sabe? Essa coisa de poder compartilhar um pouco do que você é ou do que você viveu. E isso é, para mim, uma grande oportunidade também. Cada entrevista, cada oportunidade é algo que também me engrandece. Torna a minha jornada mágica. Torna a minha vida mais mágica. Eu fico encantado. Eu faço todos os dias minhas práticas espirituais e uma delas é essa, do caminho da beleza. É uma prática que eu aprendi com o povo de Iné. De reverenciar a vida e cada dia como sendo um dia de possibilidade de beleza. E hoje, nessa gravação e nessa transmissão aqui com o Fausto, está me trazendo a possibilidade gigantesca de dizer que foi um dia muito feliz. Tivemos outras gravações também aqui no programa. Daqui a pouco eu vou dar banho nas crianças. E eles vão estar também aí sorrindo, se divertindo, contando alguma coisinha divertida também, que eu tenho certeza que eles fazem isso todas as noites. Fazendo do meu dia ser mais um dia de medicina e de beleza, de aprendizado. Fiquei sabendo aqui que você também é professora de matemática, que leciona, também somos colegas de profissão, isso é muito bom, né? E que a gente possa também inspirar também essas pessoas que, mesmo eles não exercendo assim, o magistério, propriamente dito, academicamente falando, a gente está ensinando uns aos outros. E como a gente está ensinando uns aos outros, tem sempre alguém que pode compartilhar uma sabedoria, um ensino, um conhecimento, ou compartilhar a sua medicina, e a gente pode ter ouvidos e coração para entender e compreender mais. Quero convidar a quem quiser conhecer o canal Consciência Próspera, aí a propagandinha, e quem quiser também pode ir em busca do livro. Eu sei que está esgotado agora, mas vai ser relançado, nova edição. Vai ser a 4ª edição desse livro, se não me engano. E em dezembro vai ter um novo, que chama-se Na Luz dos Xamãs. Na Luz dos Xamãs, Toques Espirituais da Sabedoria Xamânica. Na Luz dos Xamãs, Toques Espirituais da Sabedoria Xamânica. É um livro em coautoria, não só eu que escrevi esse livro. É um livro em coautoria de diversos assuntos, porque é eu, mais o coautor e mais os espíritos. Para quem gosta de espíritos, que fala uma coisa legal. Porque é eu e o... Oi?
um livro escrito a muitas mãos. Há muitas mãos, isso. E é eu e Wagner Borges. Então, Samuel Souza de Paula e Wagner Borges. Iremos lançar em dezembro o Na Luz dos Xamãs, Toques Espirituais da Sabedoria Xamânica em dezembro. Então, convite vocês também a ficarem atentos aí ao canal Consciência Próspera ou ao meu perfil lá no Instagram, né, que é Samuel.Souza de Paula, para ver um pouquinho mais de outras histórias, de outras conexões. Eu não estava fazendo a live não vou fazer, na verdade, até julho, mas em julho eu vou voltar a casar as lives todos os dias, voltar ao vivo, porque eu estava terminando o texto. Terminei agora, terminamos agora, né, eu e Wagner, agora na terça-feira retrasada. E aí agora a gente está fazendo mais uma revisão. Mas o texto já está completo e eu vou voltar com conteúdos também no canal lá diários e no YouTube, que vai ser bem bacana para vocês terem as aulas lives todos os dias, né? Paulo, super agradeço pelo carinho, pelo convite. Inesperado, assim, foi ótimo também de receber esse convite. Eu gostaria de saber que você teve no Sofia. Eu sei que eu não vou ser mais convidado para Sofia, porque eu estourei todos os tempos lá, como estou estourando aqui o tempo do podcast. O Léo, falei para o Léo Lousada, esteve aqui, inclusive, no estúdio. Ai, caramba. Poxa vida. Mas, de qualquer forma, foi muito gratificante. Eu estava muito empolgado. Muito empolgado. Qualquer dia eu acho que eu falei para ele aqui, não, falei para alguém. Eu estava muito empolgado, mas, olha assim, foi muito gratificante estar ali. E eu e minha companheira trazendo isso. Eu tenho as minhas anotações da experiência. Olha aí. Do Animal do Poder, de cada um dos portais. Eu lembro que eu estava lá fazendo a experiência e anotando. Eu tenho tudo anotado depois se quiser eu chamo você, comentando de alguns animais que apareceram. Você sabe que a turminha escreveu para mim, né? Oi? Sabe quantos? Eu respondi todo mundo. A turminha lá, eu falei para ela, escreve pro WhatsApp, passei o WhatsApp lá, manda essa experiência que eu faço a interpretação. Eu faço a interpretação daquela jornada lá que a gente fez lá. Eu fiz, sabe quantas leituras eu fiz? Eu fiz, eu não estou com o celular aqui, pessoal, porque foi pelo celular aqui, inclusive. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver pelas mais de 70. Uau! Eu fiz mais de 70, mas é leitura breve. É leitura de 15 minutos. Então, mais de 70 pessoas eu respondi com áudio. É áudio, não sei se foi escrever. Escrever demora mais. Aí eu gravei o áudio na interpretação. Mais de 70 eu respondi lá, eu agradeço lá bom, Marcelo Del Deve pelo convite, a Pri pelo convite e o Léo pela compreensão também de eu estourar a palestra dele. Ele foi o primeiro a dar entrevista esse ano aqui no estúdio. Mas foi muito bom mesmo, né? Eu gostei muito, estava muito empolgado. A minha companheira também gostou bastante, que eu gosto. É um desafio, porque a gente tem 2 filhos pequenos, e para a gente estar juntos, e eu gosto de estar com a minha companheira. Nas cerimônias aqui tem cerimônias uma vez por mês. Cerimônia de purificação, que é o NP, que é a Temascal, que as pessoas mais conhecem. Todo mês tem aqui uma roda de cura e um Temascal. E eu faço com a minha companheira, então a gente contrata a pessoa para ficar com as crianças, para dar essa coisa mais de clã ou família, sabe? Mais próximos. Eu gosto dessa conexão assim. Por isso que eu gravei um áudio para cada pessoa que me escreveu, para dar uma coisa de tamo junto. E eu sei como é que é. E eu lembro também daqueles adolescentes lá da escola, as pessoas que você pega depois da aula, sabe? Eu gosto disso, dessa coisa. Se prepara depois para gravar mais um áudio, assim que eu encontrar todas as minhas anotações que eu fiz durante as palestras do Sofia. Samuel, muito obrigado também pela participação. Eu achei fantástica a história que você compartilhou aqui hoje. Quero escutar mais dela em outras oportunidades também. E para todo mundo que escutou esse episódio do Jornada da Mágica e quer também poder colher do conhecimento que a gente oferece fora das câmeras com o Jornada Mágica, com os exercícios que eu proponho para as pessoas que são apoiadores do Jornada Mágica, vocês podem apoiar o Jornada Mágica e promover mais encontros fantásticos e incríveis como esse que vocês acabaram de testemunhar e assistir e escutar. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanha o projeto, muito obrigado, Samuel Souza de Paula, por ter compartilhado a sua história, e até por acaso, pessoal.